Olá! Nesta videoaula nós vamos conhecer um pouco da biografia de Immanuel Kant e um pouco do contexto em que ele viveu e escreveu as suas obras e também qual foi a influência desta vida, da sua formação na obra que nós estamos trabalhando sobre a pedagogia. Essa obra foi escolhida porque é onde Kant deixa bem mais claro seu posicionamento sobre a educação. Então nós vamos comentar essas inter-relações da obra com a vida de Kant. Ele nasceu no século XVIII, no dia 22 de abril de 1724, na cidade de Königsberg. Nessa época, essa cidade pertencia à Prússia Oriental. Hoje, ela é território da Alemanha. Kant toda a vida viveu nesse mesmo lugar e veio a falecer em 12 de fevereiro de 1804, com quase 80 anos, o que por si poderia ser considerado um fato admirável, visto a expectativa de vida ser muito baixa naquela época, naquele período histórico da Europa. Kant foi o quarto filho de uma família de 11 filhos. Seu pai, João Jorge Kant, exerceu a atividade de pequeno comerciante e a sua família possuía recursos bastante limitados, o que fez Kant ter que entender muito esta dificuldade econômica da família e, além disso, uma família grande, com 11 irmãos, com 11 filhos. Mas uma coisa vai ser muito marcante na vida de Kant, que foi a influência religiosa, principalmente da sua mãe, que se chamava Ana Regina Reuter. Ela era uma fervorosa adepta do pietismo. Pietismo é uma linha do protestantismo luterano. O luteranismo é um ramo do cristianismo protestante e se baseia nas ideias de Martin Lutero. Martin Lutero contestou alguns pontos da doutrina católica num manifesto conhecido como 95 Teses, e isto deu início à Reforma Protestante. Isso aconteceu em 1517, mais ou menos, e nós estamos no 1724, então nós temos 200 anos de influência do pietismo, da construção religiosa do pietismo, e essa área onde Kant se criou era uma área de grande influência do pietismo. Foi um movimento bastante de vários seguidores, E o que esse movimento pregava? Ele pregava uma vida simples, uma vida regrada por estrita obediência às leis e às virtudes bíblicas. Ele valorizava as experiências individuais, principalmente a experiência do homem com Deus, e sublinhava uma conduta totalmente desapegada do mundo material, mas firmada no apoio da comunidade, e essa comunidade sempre reunida em cultos e estudos da Bíblia. Além desses comportamentos bastante rígidos, outra coisa teve influência na vida de Kant, que foi a questão de uma austeridade sobre a alimentação, ao vestuário, ao lazer, e que enfatizava sempre um sentimento de muita responsabilidade para com o mundo. Esses elementos religiosos, esses elementos de um comportamento, de uma vida muito simples, vão estar bastante claro na obra que nós vamos estudar neste curso. E é muito interessante que nós possamos ter em mente que muitas das coisas que nós vamos ouvir em relação à questão da educação, ele vai trabalhar a questão da moral, a questão da disciplina, ele vai trabalhar o que significa ser um homem disciplinado, o que significa ter liberdade,
tem muita base nessa formação religiosa, nessa formação rígida que Kant teve. Quando Kant tinha 13 anos, ele foi estudar como um aluno interno num colégio que se chamou Collegium Fredericianum. Mas o dirigente desse colégio também era um seguidor, um pregador do pietismo. Com isso a gente verifica que o Kant, não só na vida familiar, mas também na vida escolar, teve muita influência desse vínculo religioso. Vários autores apontam que essa formação foi, sim, a responsável por Kant ter dedicado grande parte dos seus trabalhos à questão da moral, como nós vamos ver, então, nessa obra que nós vamos estar estudando. Kant deixa o Colégio Fredericianum com 16 anos e ingressa já na Universidade de Königsberg. Lá ele frequentou as aulas do curso de filosofia e do curso de ciência, e o pensador que mais o influenciou nesse período foi também um pietista que se chama Martin Knudsen. Kant escreveu sua primeira obra quando ainda era bastante jovem, com apenas 23 anos de idade, em 1747. Nela ele estabelece relações entre o pensamento de Leibniz e Descartes. Ele também, nessa época, aprofundou seus estudos sobre matemática e teve seu primeiro contato com a física de Newton. Mas esse mesmo ano, de 1747, um fato marcante aconteceu na vida de Kant. Seu pai faleceu e ele teve que parar os estudos da universidade. Em decorrência disso, Kant começou então a lecionar em escolas particulares para pessoas de famílias ricas, o que favoreceu que ele entrasse em contato com a nobreza da sociedade, em especial com expoentes da sociedade prussiana. Foi então em 1755 que ele publica a sua segunda obra, intitulada História Universal da Natureza e Teoria do Céu. Nesse mesmo período, Kant obteve sua habilitação docente, que era algo importante e necessário para que se pudesse trabalhar e oferecer cursos em uma universidade. Durante 15 anos, Kant trabalhou na Universidade de Königsberg, como livre docente, ministrando cursos financiados pelos próprios alunos. E só após a publicação da sua dissertação sobre a forma e os princípios do mundo sensível e do mundo inteligível, ele obteve a posição de professor titular nessa mesma universidade. Kant nunca abandonou a Universidade de Königsberg. Lá ele foi reitor, professor da Faculdade de Filosofia e mudou os destinos dessa instituição, que passou a ser conhecida mundialmente como a Universidade de Kant. Uma das características interessantes sobre Kant era a sua disciplina cotidiana e a sua grande força de vontade. Kant acordava todos os dias às 5 da manhã, trabalhava até às 7 e só então ele saía para dar aula na universidade. Outra coisa muito interessante de observar na vida dele é que todo dia às 3h30 da tarde ele saía para passear. E afirma-se que as pessoas que moravam naquela região acertavam seus relógios por conta da aparição de Kant para os seus passeios. A longevidade desse filósofo é bastante alta para o período em que ele vivia, E isso se deve por conta da sua dieta e das atividades físicas que ele fazia cotidianamente. Kant viveu no século XVIII. Esse século ficou conhecido como sendo o século das luzes. Ele foi chamado de século das luzes devido ao iluminismo. O iluminismo ele foi um movimento cultural na Europa que era uma atitude geral de pensamento e de ação. Era muito importante considerar o poder da razão para reformar a sociedade e o conhecimento, pois anteriormente a forma de pensar era muito baseada na tradição medieval. O iluminismo representa a saída dos seres humanos de uma tutelagem que estes mesmos se impuseram. Tutelados são aqueles que se encontram incapazes de fazer uso da própria razão, independentemente da direção de outrem. É-se culpado da própria tutelagem quando esta resulta não de uma deficiência do entendimento, mas da falta de resolução e coragem. Sapere aude, ou seja, desafio ao saber, ou melhor, desafio a ser sábio. Esse é o lema do iluminismo. No século XVIII, alguns acontecimentos foram muito importantes. Por exemplo,
a criação da máquina a vapor por Newcomen em 1712. A teoria da combustão química, elaborado por Lavoisier em 1780. Lavoisier, ele foi posteriormente considerado o pai da química e ele ficou famoso por ter falado: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Hoje em dia o pessoal até brinca com essa frase. Hoje em dia o pessoal fala: nada se cria, nada se perde, tudo se copia. Mas não era essa a intenção de Lavoisier. Lavoisier falava: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Um outro acontecimento importante ainda no século XVIII foi a criação do para-raios em 1752 por Benjamin Franklin. Se a gente for considerar a música, também foi um período muito importante. Foi quando Bach e Mozart, dois gênios musicais, compuseram suas principais obras. Politicamente, nesse século, foi quando ocorreu, por exemplo, a Guerra de Independência dos Estados Unidos, a assinatura da Constituição Americana, a Revolução Francesa e o posterior movimento constitucionalista em muitas nações europeias. Foi também quando foi elaborada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789. Economicamente, houve também o grande crescimento da indústria têxtil, principalmente na Inglaterra. Além disso tudo, pode ser considerado também um dos mais férteis períodos para a literatura, quando Kant e outros autores clássicos publicaram seus trabalhos. Alguns que também exerceram forte influência sobre Kant, como Rousseau, que publicou suas obras O Contrato Social e Emílio. A influência do Rousseau foi tanta em Kant que, segundo consta em sua biografia, o único dia que Kant perdeu a hora de sua tradicional caminhada das 15h30 foi quando ele estava lendo O Contrato Social. Continuando ainda em relação à literatura, foi também quando Voltaire, que ficou conhecido pela defesa das liberdades civis, publicou Cândido, Cartas Filosóficas, Orestes e Dicionário Filosófico. Montesquieu, nesse século, publicou Do Espírito das Leis, sua obra-prima. Foi também quando foi publicada a primeira enciclopédia por Diderot e d'Alembert. E quando também Adam Smith publicou Pesquisa sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações. Parcela considerável de biógrafos de Kant consideram que suas obras podem ser divididas em 3 períodos. O primeiro período, de 1745 até 1770, o segundo período, de 1770 até 1790, e o terceiro período, de 1790 até 1804, ou seja, até os últimos dias de sua vida. O primeiro período, então, de 1745 até 1770, é considerado como a fase pré-crítica da filosofia kantiana. Diz respeito, à filosofia conhecida como dogmática, isto é, as ideias colocadas, elas se apresentam sempre como certas e indiscutíveis. É um período em que a produção de Kant é considerada sob grandes influências de seus mentores e sem posicionamentos originais, ou que demonstrem amadurecimento da sua filosofia. Nesse período, Kant ele compartilha de ideias filosóficas especialmente alemãs, como, por exemplo, o racionalismo dogmático de Leibniz ou os estudos da ciência newtoniana. É também nesse período em que Kant tem contato com as obras de Rousseau, como Emílio e o Contrato Social. É ainda nesse período em que outros de seus trabalhos são escritos, como o Movimento e o Repouso, As Provas da Existência de Deus, o Belo e o Sublime. Nesse período de 25 anos, Kant escreveu 22 trabalhos. Os títulos dessas obras podem ser consultadas no texto que nós produzimos para as videoaulas, para essa videoaula em especial. O segundo período, considerado
de Kant foi de 1770 a 1790, e nesse período já podemos perceber os traços que acabaram sendo estabelecidos, no pensamento kantiano, como um dos mais brilhantes estudos filosóficos já elaborados. As distinções entre o mundo dos fenômenos e o mundo dos números já pode ser percebida na obra A Forma e os Princípios do Mundo Sensível e do Mundo Inteligível, e também da dissertação de 1770. Segundo Flammarion Tavares Leite, em 2007, ele afirma que a preocupação em justificar a física de Newton contra o empirismo e o ceticismo consistiu em uma das engrenagens motoras para o surgimento da importante obra de Kant, Crítica da Razão Pura. Esta é uma das obras mais conhecidas de Kant, escritas também nesse segundo período. Entre 1780 e 1790 surgem as maiores obras de Kant. Além da Crítica da Razão Pura, ele escreve, por exemplo, Prolegômenos a toda a metafísica futura, que possa apresentar-se como ciência. Ele escreve Fundamentação da metafísica dos costumes, Crítica da Razão Prática e Crítica do Juízo. Essa é a década considerada de ouro da produção kantiana, e num período de 10 anos, Kant produziu os estudos que alterariam, para sempre, a forma de ver o ser humano, de entender o mundo e a sua existência. Nesse segundo período, Kant produziu 27 obras. Essas obras podem também ser consultadas nos títulos que nós dispusemos no texto produzido para essa videoaula. No terceiro período, que é de 1790 até 1804, ou seja, os últimos dias de Kant, encontram-se as publicações que não viriam alterar a linha de pensamento kantiano, Pode-se destacar nesse período, por exemplo, as obras A Religião dentro dos Limites da Simples Razão, produzida em 1793, A Metafísica dos Costumes, de 1797. No último período, Kant escreve 22 obras, e foi o período em que a obra que nós estamos estudaremos com essa videoaula e com as próximas, foi escrita, a obra sobre a pedagogia, que foi a sua última obra, escrita então nesse período que já era considerado em que Kant já era considerado um pensador e filósofo consagrado.